libertação, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, com triunfo na batalha, e no final a fé renascerá. Sim, Deus vê seu povo pelos campos, braço com braço até um novo amanhecer. Em nossos corações há sonhos e esperança, mas tua é a glória e o louvor, e teu é o poder, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, com triunfo na batalha, e no final o amor nos susterá. O Senhor é a força do seu povo, seu amor nos preenche de valor e convicção. Os homens sem Deus são desertos solitários, o mundo necessita conhecer o amor do nosso Deus, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, com triunfo na batalha, e no final a esperança brilhará, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, Senhor. Vem guiar-nos na batalha, com triunfo na batalha, e no final a esperança brilhará. Bom dia, irmãos. Bom dia. É muito especial poder estar com vocês aqui. Que esse 2021 seja um ano bom para cada um de nós, que possamos nos rever, nos abraçar, né? Fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês, com a minha esposa Aline, né? Eu queria ler uma escritura com vocês que fica em Hebreus 10, versículo 35 e 36, que diz assim: portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Minha esposa vai fazer uma oração para a gente. Deus eterno Pai, bom dia Espírito Santo de Deus, queremos te louvar, Pai, queremos estar, Pai, com o coração grato, Senhor, a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, pelo cuidado, Senhor, pela provisão, Pai. Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo ter morrido na cruz, Senhor. Fica, Deus eterno, com o culto, Senhor, recebe, Senhor, com cheiro suave, Deus. Obrigada por tudo, Deus eterno, essa oração que eu te faço, no santo nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia. Olá, irmãos, bom dia. Eu vim aqui fazer um convite para vocês. No dia 1º de janeiro, a gente começou o projeto 365, um projeto de leitura bíblica em um ano. É uma leitura diferente, não menos espiritual do que a leitura em que a gente se aprofunda sobre um texto, mas é um projeto que vai fazer a gente ter uma noção da Bíblia como um todo, em como Deus se manifesta de Gênesis a Apocalipse e como todas as escrituras apontam para Cristo. Então vai ser muito bom ter você com a gente para esse projeto de conhecer mais profundamente a Deus, mais profundamente sobre a sua palavra. E para isso a gente tem um documento, né, um documento PDF, tem um pouco, né, sobre por que ler a Bíblia em um ano, como ler os diferentes gêneros literários e também o plano de leitura, em que ele tem alguns livros, alguns capítulos para você ler por dia, um salmo para você ler em oração e também algumas sugestões de vídeos do Bible Project, que ele é todo animado e todo explicativo sobre cada um dos livros da Bíblia. Então é muito legal, não é uma leitura densa, né? Acaba não ficando pesado, são poucos capítulos por dia e esse vídeo complementar ele ajuda muito a gente a entender a Bíblia como um todo. Então eu te convido a participar com a gente. Aqui na descrição do vídeo vai ter um formulário para você se inscrever, para a gente poder te enviar esses materiais ao longo do ano. Além disso, a cada mês a gente vai ter uma aula que ela vai
sintetizar, simplificar tudo aquilo que foi lido até esse momento. Então, mesmo que você se perca em uma leitura ou outra, acabe não conseguindo ler todos os capítulos do mês, você ainda vai poder assistir essa aula e ter uma noção geral do que foi lido naquele momento, de todos os capítulos lidos naquele momento. Então, no final do ano vão ser 12 aulas, né, que vão ser uma por mês. Também tem um grupo no WhatsApp, que é opcional para você participar, mas lá a gente vai encorajar uns aos outros na leitura, e também enviar os materiais da semana. Enfim, tá sendo um projeto muito bacana, já começou, mas ainda dá tempo de você participar, ainda dá tempo de ler as leituras dessa última semana, que são os 4 capítulos por dia, então dá tempo de você acompanhar com a gente. Então eu te encorajo a participar com a gente desse projeto. Se inscreve aqui no formulário aqui embaixo e vamos conhecer mais a Deus, vamos ter mais conhecimento sobre a sua palavra e sobre aquilo que Ele quer dizer para nós. Tchau, tchau e um ótimo culto para todos. Eu invoco meu Senhor, digo é de ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão, ó Deus? Revesti-me de forças. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Bom dia, igreja. Esse é o momento das nossas ofertas. Eu gostaria de compartilhar uma escritura que se encontra em Mateus, capítulo 22, versículos 15 ao 21. Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos e lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam a eles. E ele lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nesse início de ano, irmãos e irmãs, com alguns compromissos, né, financeiros, IPVA, alguns profissionais pagam um conselho de classe, tipo CREA, enfim, outros. E tem o IPTU, para aqueles que têm filho, não sei como é que vai estar esse ano, mas tem material escolar. E tudo isso me faz pensar, né? Tem um imposto de renda também daqui a alguns meses, em abril. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, o que é de Deus? Esse é justamente o momento que me fez pensar que Deus não precisa das nossas contribuições financeiras para ser Deus. Ele é dono de tudo. E essa é uma oportunidade que Ele nos dá de contribuir, de podermos participar, de fazer bem para o nosso coração, de podermos participar do avanço do reino, e bem como também atender, né, a necessidade da igreja. Enfim, a igreja é uma instituição administrativa e realmente precisa desses recursos financeiros para se sustentar.
e, além disso, dá a Deus o que é de Deus. Assim como a moeda, né, foi feita com a imagem de César, né, que era o imperador da época, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, essa minha escritura me faz lembrar de estarmos nos doando para Deus e não apenas o dinheiro, não apenas o dinheiro para a igreja, embora realmente seja necessário. Vai ficar aqui no canto do vídeo a conta da igreja para depósito. Eu gostaria de orar. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por esse momento, Pai, obrigado por mais um culto. Obrigado, Senhor Deus, porque mesmo embora a pandemia, o Senhor capacitou pessoas aqui da sua igreja, Pai, para poder nos estar trazendo a mensagem, os louvores, o pessoal, Senhor Deus, que trabalha na edição dos vídeos, Pai amado, essa parte do back office. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo isso. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de ofertar, Pai amado. Obrigado por essa oportunidade, Senhor Deus, de contribuir, Senhor Deus, um pouco com o avanço do Seu reino, Pai amado. Que o Senhor esteja abençoando cada um aqui, Senhor Deus, abençoando essas ofertas, Pai amado. Que o Senhor dê sabedoria, Senhor Deus, para que elas sejam usadas da melhor maneira possível, Pai amado. Fique com o resto do nosso culto, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, de meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, carregou a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Nos deixou a sua paz e a alegria de viver. Nos encheu de esperança para podermos vencer. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor.
Bom dia, irmãos! Hoje nós vamos falar sobre o vão entre a realidade e a promessa, o Evangelho segundo Abraão. E eu não sei se você alguma vez passou por isso. Às vezes, quando a gente é mais novo, ou mesmo na nossa vida comum, nos dias atuais, alguém diz que você é muito bom em alguma coisa. Talvez quando você era mais jovem, você era muito bom em jogar futebol, e alguém falou para você que você ia ser um jogador de futebol em breve, que você era brilhante. Talvez você era bom em alguma matéria e alguém disse: olha, você vai ser um grande engenheiro, você vai ser um grande médico, você vai ser uma grande advogada. E a gente às vezes ouve essas coisas e fica cheio de expectativas, e às vezes a realidade da nossa vida, que a gente precisa passar, é longa até que essa promessa venha a se cumprir, se é que ela vai se cumprir. Na vida de Abraão não foi tão diferente. Na verdade, Abraão se chamava Abrão, e Deus fez uma promessa incrível para ele. E sabe, eu não sei como Abrão respondeu à promessa de Deus, mas parece aquelas coisas que são grandes demais para serem verdades. Mas Deus falou para ele o seguinte, em Gênesis, capítulo 12, nos versos 2 e 3. A gente vai mostrar as escrituras na tela, mas também, se você tiver a sua Bíblia, você pode acompanhar na sua casa. Em Gênesis, capítulo 12, versos 2 e 3, Deus tinha falado para Abraão sair da casa do pai dele, dos parentes dele, e ir para uma terra que ele iria mostrar para ele, e Deus faz uma promessa incrível para Abraão. Ele fala assim: eu farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A Bíblia não fala como que Abraão recebeu isso, não fala como ele falou para a esposa dele, Sarai, só diz que Deus falou e ele foi para a terra que Deus tinha mandado. Sabe, isso, em certo sentido, lembra um pouco a criação. Porque na criação do mundo, a gente viu até na semana passada, Deus diz e as coisas acontecem. Deus diz e as coisas se fazem. E aqui se marca um novo começo para a humanidade. Deus falou e se cumpriu. Aqui a gente vê um novo começo para a humanidade. Sabe, nos primeiros capítulos de Gênesis, até o capítulo 11, a gente vê como que o pecado se espalhou de maneira consistente, aumentando desde o primeiro pecado que aconteceu. E Deus usou ferramentas, meios para trazer bênção para a humanidade, tá? Pelo qual a bênção ia vir para a humanidade. E esses meios tinham alguma marca, alguma identidade. Então, a primeira vez, assim, Deus tinha feito a árvore da vida. Depois teve a arca de Noé. E agora Deus está mostrando um meio de salvar as pessoas, de limpar o mundo e a humanidade do pecado por meio de Abraão e sua descendência. Agora era por meio de Abraão e sua descendência. Pode parecer um pouco implícito, não está claro explicitamente nessa passagem, mas depois, em vários capítulos, Deus torna isso claro para Abraão. Mas Deus faz uma promessa de descendentes numerosos, de formar uma nação a partir de Abraão. Deus faz uma promessa de descendentes. A promessa de Deus também é a promessa de uma terra de uma grande quantidade de terra. E era a promessa dele ser uma bênção, dele abençoar as pessoas por meio de uma aliança que ele tinha com Deus. Na verdade, essa história dessa promessa, ela é contada e expandida em todos os 5 primeiros livros da Bíblia que a gente conhece como lei ou Torá, mas ela é ampliada. Mas a promessa de Deus parecia grande demais, né? E às vezes a gente pensa nos obstáculos para que a promessa venha a acontecer.
sabe, Abraão ia ser uma bênção para as pessoas. Quem os abençoasse seria abençoado e ele seria a personificação do que é ser abençoado. E a gente pensa, como que Deus vai abençoar pecadores e usar pecadores para abençoar outras pessoas? Porque Abraão, o Abrão, como a gente vai ver na história, ele era um homem que confiou em Deus, mas não era um homem isento de falhas ou de pecados. E a gente pensa também como que pode um homem idoso e uma mulher estéril, ter descendentes, formar uma nação. Isso é um grande obstáculo. Quando Deus chama Abrão da terra de Harã, Abrão tinha 75 anos. Sara era 10 anos mais nova que ele, tinha 65 anos. E era estéril. Enfim, era uma grande dificuldade. E como é que um punhado de pessoas, uma família pequena ali, que saiu ali da casa dos pais, como é que esse punhado de pessoas ia possuir a terra de Canaã? Uma terra, ele não fala que era Canaã, ele fala que é a terra que ele iria mostrar, mas como é que esse punhado de pessoas ia tomar uma terra que já tinha outras pessoas morando lá? Da perspectiva humana, parecia ter obstáculos que eram insuperáveis. Mas a Bíblia, no desenrolar da história, nos diz que os planos daquele que trouxe à existência os céus e a terra, não podem ser frustrados. Sabe, Deus tem uma visão muito grande, mas às vezes nós temos uma visão muito pequena daquilo que Ele poderia fazer ou daquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Abrão não era diferente. Abrão, ele podia pensar, para que eu vou querer uma terra do tamanho de um país? Para mim, uma pequena fazenda já dava para as pessoas, né? Mas Deus fala com Abraão no capítulo 13 de Gênesis, quando Abraão estava na terra prometida, que Deus o levou até lá, Deus fala para ele o seguinte: olha para o norte, olha para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você. Eu darei a você e a sua descendência. Deus promete para Abrão uma terra nas dimensões de um país. Abrão ficaria feliz se ele tivesse um filho. Na verdade, se a gente olha a história de Abrão, ele primeiro quis que um servo da casa dele, Eliezer, fosse o descendente dele. Mas Deus fala, não é isso. Depois eles ficam preocupados, como isso vai acontecer? Eu idoso, ela estéril, e ele pensa, e Sara, né, Sarai, que era a esposa de Abrão, fala, eu tenho uma serva chamada Agar, você tem relações com elas e aí a gente tem um filho. E ele pensa, não, agora eu vou ter um filho, e aí esse filho, que ele chama Ismael, vai ser o meu descendente. Deus fala, não é isso. Então, quando Deus diz que Sara ia ter um filho, sabe qual é a reação que Abraão tem? Abraão ri e fala, olha Deus, eu acho melhor Ismael, sabe? Eu peço que ele viva debaixo da tua presença, talvez ele seja a pessoa. Na verdade, o que Abraão está fazendo Deus, isso é muito difícil de acontecer. Que tal a gente fazer algo mais razoável? Vamos usar Ismael mesmo. Um filho para Sara? Eu acho isso muito difícil. A Bíblia nos conta que quando Deus promete e fala que ela realmente ia ficar, ele fala que ia dar descendência por meio dela, mas quando ele fala que ela ia ficar grávida, né? Naquele ano, Sara tinha 90 anos. Então, já pensou uma pessoa de 90 anos, uma mulher de 90 anos engravidar? Geralmente as mulheres, cerca de 40, 50 anos, já não conseguem mais ter filhos. Mas Sara tinha 90 anos, Abraão tinha 100 anos.
E Deus fala, vocês vão ter um filho. Sabe, Deus não queria dar somente uma terra para Abraão, ele queria dar uma nação, um país. Deus não queria dar um filho para Abraão, sabe, mas descendentes incontáveis como as estrelas do céu ou como o pó da terra. Mas a visão de Abraão era pequena demais. Deus queria fazer algo muito maior com ele. E quanto a você? Você está conformado com uma visão pequena para a sua vida? Você tem escolhido as opções mais fáceis porque não acredita realmente que Deus trará algo grande para a sua vida? Sabe, é verdade que Deus quer que nós sejamos fiéis nas coisas pequenas, mas eu quero te perguntar, algumas vezes a gente se foca nas coisas pequenas. E se você tem feito isso, e somente isso, você tem se focado nas coisas pequenas porque esse é o seu chamado? Ou será que você está se focando nisso porque você tem medo de ter esperança por algo maior? Qual a visão que você tem para a sua vida? Do que Deus vai fazer por meio da sua vida? Qual é a visão que você tem para a sua família? Qual a visão que você tem para a sua família? É sobreviver graças a Deus? Qual é a visão que você tem para o seu casamento? Continuar casado e talvez manter a paz? Qual é a visão que você tem para a criação dos seus filhos? Deus tem sonhos, Deus tem planos incríveis para cada um de nós. Deus é um Deus abençoador, mas nós precisamos confiar nessas coisas. E eu perguntei sobre família, qual é a visão que você tem pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, porque eu quero compartilhar algo com vocês. Eu acho incrível que Deus, ele trabalha por meio de famílias. Deus podia ter escolhido outro plano para trazer a bênção para todas as nações, como a gente leu em Gênesis 12, versículo 3. Mas ao invés dele escolher outro plano, ele escolheu o plano perfeito. Ele usou uma família, Abraão e Sara, e o casamento deles, e o filho deles. E depois veio outra família, Isaac e Rebeca. Depois veio outra família, Jacó e os filhos dele. Sabe, Deus decidiu abençoar as pessoas por meio de uma linhagem de famílias. Então não pense, não se engane de que sua família está em segundo lugar. Não, sua família é plano de Deus. Seu casamento é plano de Deus. Porque a Bíblia fala que o casamento é o reflexo da relação entre Jesus e a igreja. Então você quer algo mais evangelístico do que ter um casamento que espelha Cristo? Sabe, é especial demais. Não pense que sua família está em segundo lugar. Sua família é sua primeira igreja. E tenha visões altas. Deus é grandioso. Qual é a sua visão para a igreja? Você tem esperado que Deus faça grandes coisas na nossa comunidade? Você tem esperado, você tem orado para que Deus faça grandes coisas? Deus tem o poder de fazer coisas incríveis, mas nós precisamos nos apegar a Ele. Deus tem o poder de salvar muitas pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Deus tem o poder de usar a sua vida para transformar a vida de muitas pessoas. Mas você tem se apegado a esse Deus, o Deus que criou do caos e do vazio algo ordenado e preenchido. O Deus que chamou Abraão e fez dele uma nação. Deus é poderoso e incrível, mas nós precisamos se apegar a essa
visão de Deus, sabe? Nem todos os seus sonhos são planos de Deus, é claro. Mas Deus é aquele que pode fazer muito mais do que a gente pede ou imagina. As promessas de Deus são grandiosas. Se apegue a elas. Sabe? E Deus chama Abraão, mas grandes realizações. Também vem com grandes, para um grande preço ou com um caminho a ser trilhado. Abraão, aquele através de quem viria a salvação do mundo, primeiro teve que pagar um preço. Abraão teve que se afastar das pessoas que ele amava, que eram queridas para ele. Ele saiu do meio dos parentes dele, ele saiu do meio da casa do pai dele, de onde ele tinha amigos, de onde ele tinha cultivado uma comunidade. E ele deixou, a Bíblia fala que Deus, não fala que Deus chamou, mas o pai de Abrão, chamado Terá, ele já tinha deixado Ur e foi até Harã. Mas parece que ele não continuou. Eu não sei se é, mas quando Deus chama Abrão, parece que já tinha algo acontecendo. Mas a cidade de Ur e a cidade de Harã eram cidades importantes, eram cidades que tinham comércio, pelo menos o que se tem pesquisado, era como se fosse São Paulo ou Rio de Janeiro no Brasil, ou nos Estados Unidos, Nova York ou Los Angeles. Eram cidades importantes e muitas pessoas na época de Abrão viajavam e algumas delas talvez fossem para esses lugares. Elas não saíam de lá, elas iam para lá, mas Abraão estava saindo de lá e ele deixou tudo para trás. E para onde ele foi? Deus não disse, Deus não falou, ele simplesmente disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrar. Sabe, se Deus dissesse para ele para onde ele estava indo, eu não sei se ele ia ficar muito animado. Ele estava indo para uma terra que frequentemente tinham disputas, porque elas eram invadidas e para ter o território tinham essas disputas. Mas Deus falou e Abraão foi. E quando ele chegou na terra que Deus falou para ele chegar, em Canaã, a primeira coisa que Abraão faz é ele percorre a terra e ele constrói altares. Queria ler com vocês Gênesis 12, assim que ele chega em Abraão, no finalzinho do versículo 5. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de More, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Sabe, a primeira coisa que Abrão faz quando chega em Canaã é ele percorrer a terra e ele para em os lugares e ele coloca altares, invocando o nome do Senhor. E a Bíblia fala sobre Siquém, sobre Ai e Betel e sobre Neguebe. E sabe o que eu acho interessante? É que quando Jacó volta para a Terra Prometida, ele visita esses locais. E esses foram lugares que, nas conquistas da Terra Prometida feita por Josué, foram lugares chaves na conquista. E isso me deixa até um pouco emocionado, porque a promessa que Deus faz para Abrão não era uma promessa para uma geração, mas esse Deus que o chama e que promete para ele é um Deus que a promessa continua e ela alcança as outras gerações. E Deus é um Deus que vai além da nossa geração. E a nossa confiança em Deus pode refletir nas futuras gerações. Isso para mim é algo incrível. Mas quando Abrão levanta esses altares nesses lugares,
Abrão estava declarando que aqueles lugares pertenciam ao Deus dele. Mas Abrão estava também fazendo algo que a linhagem santa fazia, que era invocar o nome do Senhor e fazer sacrifícios. Desde Abel isso acontecia. E quando a gente vê Abrão chegando nessa terra e fazendo isso, é um contraste bem forte com a história que vem antes em Gênesis sobre a Torre de Babel, quando eles queriam criar um nome para eles mesmos. Abrão, ao contrário disso, queria invocar o nome do Senhor. Ele não tinha ideia de fazer um nome para si mesmo, fazer o nome dele grande, mas o que Abrão queria era fazer o nome de Deus grande. E na vida dele, a adoração era algo essencial, era algo fundamental. E eu quero perguntar para você, na sua vida, adorar a Deus é algo essencial e fundamental. Mas sabe, Abrão chegou na terra, construiu os altares, mas ele tem um choque com a realidade. E lá em Gênesis capítulo 12, verso 10, fala o seguinte, que houve fome naquela terra e Abrão desceu para o Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Sabe, essa afirmação é simples, mas ela evoca muitas preocupações, muitas ansiedades que entraram no coração de Abrão. Sabe, essa era a terra da promessa. A terra da promessa não devia ser a terra cheia de leite e de mel, não deveria ser a terra da fartura. Mas mal ele tinha acabado de armar a tenda dele. Ele descobriu que a terra não podia sustentar ali ele e sua pequena família. Sabe? E a nação que Deus tinha prometido. Como é que ia ser se Abraão saísse daquela terra? Sabe? A fé de Abraão estava sendo posta à prova. E quando ele vê essas coisas, ele vacila na fé dele. Sabe? Teve fome. A fome foi rigorosa. E o que Abrão fez? Ele foi para o Egito. Parece que Abrão não segurou aquela terra, não ficou ali. E às vezes acontece isso conosco, irmãos. Você já teve alguma experiência assim? Você começou algo convencido que aquilo era a vontade de Deus. Você tinha altas expectativas. Parecia que ia ser algo incrível, mas logo que começou, tudo parecia que ia desmoronar. Nenhuma das suas expectativas aconteceram. E toda aquela situação parecia uma grande bagunça. E você se perguntava se Deus realmente estava te conduzindo naquele caminho. Acho que todos nós algumas vezes se identificam com isso. Mas Abrão, ele desceu para o Egito. Sabe, o Egito no Antigo Testamento frequentemente se refere a uma alternativa em confiar no Senhor, confiar em Deus. Você pode confiar em Deus ou você pode ir para o Egito. Frequentemente essa era uma alternativa. Quando Israel estava no deserto e eles foram tomados pela fome, ao invés de eles confiarem em Deus para prover para eles comida, eles lamentavam porque eles lembravam das panelas de carne que eles tinham no Egito. E quando Deus provê a comida para eles por meio do maná, ao invés deles agradecerem e ficarem contentes porque Deus estava suprindo a necessidade deles, o que eles fizeram foi lembrar, mas no Egito a gente tinha pepinos, a gente tinha melões, a gente tinha alho poró. Eles lembraram da diversidade do que tinha no Egito. O Egito era uma alternativa para se confiar em Deus. O Egito era estável, porque não dependia tanto dos ciclos da chuva, mas dos ciclos do rio Nilo. Então era um lugar, entre aspas, perfeito para se ir nos momentos de dificuldade, de inconsistência, de tempestade,
exatamente os momentos que Abraão estava passando. E descer ao Egito era uma opção natural, mas não a opção mais sábia. Eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 12, do 11 ao 16. Diz assim: quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: essa é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abrão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó, e ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abrão por causa dela. E Abrão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Vamos ler até o 17. Mas sabe o que acontece aqui? Descer ao Egito era uma opção natural, mas não era a opção mais sábia. Abrão colocou em risco toda a promessa de Deus. Sabe, Abrão não estava simplesmente desistindo da terra de Canaã, talvez temporariamente desistindo da terra prometida, mas ele não estava só fazendo isso, ele estava colocando em risco a descendência da promessa, a descendência que ocuparia a terra. Ele fez isso fazendo a esposa dele fingir que era apenas irmã dele. O que não era de toda uma mentira, porque Sara, ela era irmã de Abrão por parte de pai, mas não por parte de mãe. Se você quiser verificar, veja Gênesis 20, verso 12. Então Abrão causou essa dificuldade. O medo que ele tinha não era totalmente infundado. Se você vê a história bíblica, teve também pelo menos um rei que mandou matar o marido de uma mulher para poder adicionar mais uma no seu harém. Um rei falou pediu para que uma pessoa fosse morta, para que ele tomasse a mulher dessa pessoa. E você conhece bem essa história, a história de Davi, em 2 Samuel, capítulo 11. Mas a lógica de Abraão de fazer esse esquema era uma lógica falha. Ele tinha esquecido que o Deus que ele servia era maior que os problemas que ele tinha. Você tem lembrado disso, irmão? Que o Deus a quem você serve é maior do que os problemas pelos quais você passa. Sabe, Abrão pensou que Deus precisava de uma ajudinha para cumprir suas promessas, e ele pensou muito sobre os possíveis desastres que viriam sobre ele, e muito pouco em obedecer a Deus e deixar que as outras coisas se ajustem nos seus devidos lugares por conta de Deus. Muitas vezes a gente é tentado a agir assim, a fazer isso, e às vezes a gente faz isso, e a gente pergunta para nós mesmos: e se acontecer isso? E se eu perder o meu emprego, se eu disser a verdade? E se eu não ganhar aquela promoção, se eu não trabalhar mais como todos os outros têm trabalhado, e ao invés de trabalhar mais, ficar com a minha família porque ela está precisando da minha presença? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? A gente tem muitas dúvidas, mas Deus é maior do que os nossos problemas. É muito diferente, sabe, muito diferente de proteger a promessa. Abraão fez o contrário disso. Abraão, com a sua estratégia esperta, quase destrói o plano inteiro de Deus. Sabe, Deus prometeu basicamente 3 coisas, ou a promessa de Deus estava englobando 3 coisas: uma terra,
uma terra prometida, uma terra santa, uma terra de Deus, uma descendência, ou seja, uma linhagem santa, uma linhagem que ia ser um povo de muitas nações e uma promessa de aliança, e por meio dessa aliança, a bênção para muitas pessoas, ser uma bênção para muitas pessoas. E o que Abraão fez? Abraão sai da terra prometida. Então ele tenta destruir, não é que ele tenta, mas ele acaba comprometendo o plano de Deus, porque ele sai da terra. Então ele compromete o plano de Deus. Ele perde a Sarai para o faraó, a esposa dele, que era de onde vinha a descendência. Então ele compromete a descendência. E a Bíblia fala lá no versículo 17 que Deus trouxe doenças para o faraó e para a sua corte. Em vez de Abraão ser uma bênção para as nações, ele estava sendo um canal de maldição. Então ele comprometeu a terra, comprometeu a descendência e comprometeu a bênção. Que bagunça que ele se meteu. Abraão ficou rico, ganhou animais, ganhou servos, todo mundo queria favorecer o irmão da nova mulher do faraó. Quais pensamentos vinham na mente de Abraão? Será que a riqueza que ele tinha era capaz de acalmar o coração dele por ele ter arruinado o plano de Deus? Eu acho que não. Sabe, aqueles que viram as costas para o chamado de Deus em favor do que esse mundo tem a oferecer, geralmente vivem para lamentar as escolhas que fizeram. Mas louvado seja o nome de Deus, porque os seus planos não são facilmente frustrados. O Deus que chamou o universo à existência com um estalar de dedos não seria frustrado pelos erros dos seus ajudantes humanos. Nem as circunstâncias, nem a tolice, nem os pecados são capazes de se levantar e se colocarem para impedir os propósitos de Deus. Deus iria fazer de Abrão uma grande nação, mas precisou que Abraão aprendesse um pouco, conhecesse um pouco mais do Deus que supera a realidade e cumpre a promessa. Que confortador é esse pensamento. Quantas vezes nós começamos bem, mas logo a gente se desvia por causa da nossa incompetência ou por causa do medo que nós temos. A gente perde oportunidades de compartilhar a nossa fé, a gente não honra às vezes a Deus e não vivemos de maneira santa como Ele nos chama a viver. Às vezes a gente cede à pressão de outras pessoas, mas os propósitos de Deus são mantidos. Eu não falo isso para que a gente seja preguiçoso ou que a gente não se esforce para cumprir a vontade de Deus. Não é uma desculpa o que eu estou falando. Eu falo isso para que a gente possa perseverar, porque Deus vai nos transformar. O que Deus fez com Abraão é parecido com o que os treinadores fazem com os cavalos. Eles colocam eles na frente de um obstáculo e o cavalo empaca, ele não pula. E eles vão e voltam com o cavalo para lá, até que o cavalo consegue saltar o obstáculo. Deus fez isso com Abraão, ele colocou desafios na frente da vida dele, até que Abraão conseguisse dar um salto de fé e confiar naquele Deus que supera a realidade e que cumpre as suas promessas. Só que Gênesis 12 não é somente sobre o sucesso e a falha de Abraão. Gênesis 12 é uma escritura que aponta para Jesus Cristo. E a chave para você entender isso está em Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Paulo diz o seguinte: assim também as promessas foram feitas a Abraão. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Em outras palavras, o que foi dito a Abraão tinha Cristo em vista. Em Gênesis 12, verso 7, a sua descendência darei essa terra. Ele está falando ali de Jesus. Em outras palavras, Abraão funciona como uma figura em miniatura de Jesus, de Cristo. Você vê isso, e isso abre toda uma perspectiva
sobre essa passagem. Abraão deixou a casa dele, onde tinha os parentes dele, para ir para uma terra distante, uma terra que não era tão importante como a terra que ele estava, ou que não era tão evoluída, não era tão... não era um centro comercial como Harã e Ur, e ele foi para a terra de Canaã. E Jesus desceu. Jesus fez mais do que Abraão. Ele deixou a casa do Pai, ele deixou o céu para vir à terra, vir numa cidade pequena, ser criada por uma família de Nazaré. E Filipenses 2, 6 e 7 fala que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Abraão fez tudo seguindo a promessa de Deus, e Abraão recebeu um grande nome, e foi uma bênção para aqueles que o abençoaram, e também aqueles que o amaldiçoaram foram amaldiçoados. Jesus foi mais do que isso, porque Jesus recebeu um nome que está acima de todo nome, para que, sob o nome de Jesus, todo joelho se dobre. E toda pessoa que está em Cristo é abençoada com todas as bênçãos espirituais, de acordo com Efésios 1, versículo 3. E aqueles que rejeitam Cristo também recebem maldições. Então você vê como Abraão é uma pequena figura, uma miniatura do que viria em Cristo, para que pudesse dar esperança para as pessoas. Mas assim como Abraão precisou enfrentar a realidade, e você vê que Deus interfere na vida de Abraão e Abraão volta à terra prometida, Sara é devolvida para ele. A gente vê no final aqui, né, do capítulo 12, no versículo 18, o faraó mandou chamar Abraão e disse: "O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Porque disse que era sua irmã. Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá." A seguir, o faraó deu ordens para que providenciassem o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Então, Abraão volta para a terra prometida, ele recebe a mulher de volta, Deus trabalha na fé dele, mas Abraão teve um caminho para enfrentar a realidade. Deus estava ao lado dele, ele aprendeu a enfrentar a realidade, mas Jesus foi um homem que também precisou se colocar no vão entre a promessa e a realidade, assim como Abraão. Sabe, Jesus sabe o que é encarar a realidade, porque Jesus, a Bíblia fala em João 1,11, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Jesus foi julgado pelo conselho dos líderes judeus, chamado Sinédrio, e ele, como filho do homem, como se descreve em Daniel 7, foi julgado injustamente e condenado à morte. Mas, diferente de Abraão, ele não mentiu. Ele não procurou preservar a própria vida dele, mas ele disse a verdade quem ele era, sabendo que isso ia custar a vida dele, para que injustos fossem salvos, para que pecadores fossem salvos, para que eu e você fôssemos salvos e fôssemos transformados. Sabe, aquele que ia governar as nações com cetro de ferro estava sendo ridicularizado por soldados romanos numa sexta-feira. O único que não tinha pecado morreu como um criminoso, pendurado numa cruz, algo que a lei dizia que era uma maldição, como um sinal de punição de Deus. A luz do mundo foi pendurada debaixo de um céu de escuridão, mostrando o juízo de Deus. Se algum dia houve um homem que se colocou entre a realidade e a promessa, esse homem foi Jesus. Ele experimentou a realidade. A experiência de Abraão nos aponta para frente, para os sofrimentos de Cristo. Mas a promessa de Deus, será que falhou? De forma nenhuma. Quando Cristo ressuscita naquela Páscoa, é uma afirmação de que o plano de Deus foi completo, como ele
realmente tinha planejado e a promessa dele se cumpriu. E em Cristo a gente encontra um sim e a gente encontra um amém. As pessoas podem pensar, mas Cristo era um justo e morreu pelos injustos, e isso é uma inversão da justiça. Bom, no nível humano sim, mas no nível de Deus não. Porque ali a justiça de Deus foi mostrada, ali o pecado foi condenado e julgado severamente. E os pecadores foram redimidos e tragos de volta para Deus, para uma vida santa. Aquele que não tinha pecado, Jesus, foi feito pecado, para que os pecadores pudessem se tornar santos. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos curados. Jesus experimentou o vão da realidade. E por causa dele, nós podemos acreditar na promessa de Deus, que um dia esse vão vai ser fechado. Mas enquanto aguardamos o retorno de Cristo, que os nossos olhos se foquem em Cristo, aquele que de fato nos mostrou como passar pelo vão entre a realidade e a promessa. Abraão foi uma figura de quem Jesus viria a ser. E lembrando de Cristo, queria orar conosco para que possamos tomar ceia. Deus, muito obrigado por a gente ouvir a história de Abraão e ver como ela aponta para o seu filho Jesus, que completou o trabalho em nossas vidas e que vai completar e que o Senhor vai completar a nossa transformação até que chegamos a viver a eternidade e esse vão da realidade e a promessa se feche. Deus, eu quero lembrar de Cristo, que foi aquele que suportou os sofrimentos, que entregou a vida dele para o perdão dos nossos pecados, que derramou o sangue dele e entregou-se ao Senhor. Pai, que lembrando dele, eu quero também lembrar do sangue, do suco de uva que nós vamos tomar, que representa o sangue de Cristo, e também do pão que representa o corpo dele, e que possamos sempre ter o nosso coração, a nossa mente voltada para Cristo. Te oro grato no nome dele, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Olá, foi muito bom ter você no nosso culto. Que você tenha se sentido amado e que tenha sentido a presença de Deus por aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, que isso vai ajudar com que a gente possa alcançar ainda mais pessoas. E se você é novo por aqui e quer estudar a Bíblia ou quer fazer algum pedido de oração, aqui embaixo tem 2 formulários que você pode preencher e alguns dos nossos membros vão entrar em contato com você. Não esqueça também de acompanhar a gente nas redes sociais, que assim você vai poder ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e também participar dos eventos com a gente. Então é isso, até o próximo culto!